Eu vou te contar a experiência que eu tive com Deus quando eu tinha 14 anos de idade. Essa experiência foi muito forte em minha vida. Ela mudou completamente tudo, 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 tudo. Até hoje, ela faz um efeito gigantesco em todos os momentos da minha vida. Eu morava com meus irmãos em Teresina, eu mais 3 irmãos. O quarto irmão, ele gostava de ficar no interior. Às vezes ele ia para Teresina, mas ele gostava muito de ficar com nossos pais lá no interior. Eu falei ali que era entre Grajaú e Barra do Corda, pertinho da aldeias dos índios Guajajara. E minha mãe mandava mantimentos. A cada 15 dias ela mandava mantimentos ali. A comida, ela tinha um comércio lá no interior e ela preparava todos aqueles alimentos, aqueles mantimentos, embalava e pedia para esse meu irmão deixar para a gente. Ele ia de ônibus lá pertinho de Barra do Corda até Teresina. Nessa época a gente tinha acabado de se mudar para Teresina. Nesse dia, meu irmão estava pronto, já arrumado. Ele gostava de usar bota. Ele era muito invocado com esse negócio de cavalo. Meu pai tinha comprado algum gado, acho que pouco gado lá, umas terras que ele tinha lá. Já estava há quase 10, na verdade já estava há uns 10 anos naquele interior. Aí tinha parada de ônibus, o restaurante que a minha mãe tocava, tinha uma mercearia que vendia coisas lá, eu passava as férias lá. E aí meu irmão à noite estava esperando o ônibus chegar e ele foi do outro lado da pista se despedir dos amigos. Meu pai e minha mãe estavam sentados na frente do comércio lá, era um comércio bem grande, com restaurante, tinha um quarto de aluguel também. Era na beira de uma estrada, era uma parada de ônibus e de caminhão. E esse meu irmão foi se despedir de uns amigos lá que ele tinha, e enquanto isso, tinha um camarada que não gostava dele lá. Alguma rixa lá com mulher. E esse camarada começou a correr atrás do meu irmão com uma faca. Meu irmão correu, ele estava de bota, né? Ele saiu correndo para atravessar a pista para ir lá para casa e começou a gritar pelo meu pai. Meu pai viu, minha mãe também viu, correram em direção para ele, era uma distância de uns 100 metros. Era grande o pátio porque parava caminhão, parava ônibus, e tinha a pista e tinha um outro lado. E meu irmão foi olhar para trás para ver se o camarada estava perto dele. Quando ele virou, o camarada acertou a facada bem no peito dele, bem no coração dele. Ele botou a mão no peito, meu pai e minha mãe se encontraram com ele, e ele ainda gritou para o meu pai: segura o ombro, papai. Foi as últimas palavras dele. Minha mãe agarrou ele, segurou ele, e ele foi caindo e minha mãe caiu junto com ele. Ele ficou no colo da minha mãe. Quando ele tira a mão do coração, jorra o sangue todinho nas pernas da minha mãe. Ali foi uma tragédia gigantesca. Ele era muito inteligente, muito lindo, muito cheio de energia, muito energético. E ali, aquela tragédia aconteceu com a minha família, destruiu completamente o emocional e o financeiro dos meus pais. Tanto sacrifício que eles tinham passado ali, foi destruído tudo. Toda a economia, tudo foi destruído ali, naquele dia. Em pouco tempo, meu pai vendeu o que tinha, acabou com tudo. Ainda foi para Teresina passar um tempo lá com a gente, mas não se reergueu. Fomos embora para Fortaleza, para um subúrbio de Fortaleza, um bairro chamado João 23. Ali meu pai alugou uma casa muito pequenininha, muito pequenininha, muito pequena, eu lembro. Morava eu, minha mãe, meu irmão menor, e meu irmão mais velho às vezes ficava lá. Geralmente ele gostava de ficar em Bacabal. Meu pai não tinha mais dinheiro para nada, nem dinheiro para pagar o aluguel, que eu vi o homem ir cobrar o aluguel, ele não tinha dinheiro para pagar. A casa tinha banheiro fora, tinha um poço, tinha uma bomba que a gente bombeava para tomar banho, não tinha água encanada. Era uma casa muito, muito pobrezinha, muito pequenininha.
E ele não tinha dinheiro nem para pagar aquele aluguel. Não tinha dinheiro mais para comida. Meu pai estava emocionalmente destruído com minha mãe. Eles ficaram muito abalados com a perca do filho, né? E um dia, eu não tinha religião. Nunca fui batizado em igreja católica, não tinha religião nenhuma. Não tinha hábito de ir para a igreja, nada. Nem meus pais eram muito religiosos. Minha avó era católica, lá de Canidé, no Ceará. Meu pai, às vezes ia, não sei se ele, quando era criança, ele ia mais. Minha mãe não tinha o hábito de religião de forma nenhuma. Eu falei ali no primeiro vídeo, né? Minha mãe é viva, tem Alzheimer, ela tem 93 anos. E meu pai é falecido. Naquele dia, um dia, eu entrei no banheiro à noite, eu lembro como fosse hoje, e tive uma conversa com Deus. Falei, Deus, a situação dos meus pais, a nossa situação está bem difícil. Não temos comida, absolutamente nada para comer. Meu pai não tem dinheiro para nada, absolutamente nada. Meu pai tinha tentado tirar a minha vida e a vida do meu irmão e a dele, e com a corda pendurada no caibro para tirar nossas vidas. Acho que eu percebi alguma coisa assim, puxei meu irmão, saímos de lá. Ele estava muito abalado, muito abalado emocionalmente. E nessa noite eu falei com Deus, o Senhor tem que nos ajudar. Você tem que tirar a gente dessa situação. Pela manhã, fui dormir, pela manhã escutei um homem batendo palma na porta lá da casinha. É uma casinha com muro baixo, tinha um portãozinho de ferro, com ferrolho, nem trancava aquilo, não trancava. Bem no subúrbio de Fortaleza, bem no finalzinho de Fortaleza na época. Aí eu fui falar com o homem, ele estava com os papéis na mão, e aí eu perguntei o que era, ele falou que eram uns bingo que ele estava vendendo, de carro, que ia acontecer no estádio Castelão de Fortaleza. Naquele momento, eu escutei uma voz muito clara falando no meu ouvido, mande seu pai comprar. Essa voz era muito clara, era assim, cristalina, uma voz muito transparente. Mande seu pai comprar, 3 vezes, mande seu pai comprar. Foi uma voz tão persuasiva que eu peguei o papel da mão do homem, levei para o meu pai e falei, pai, compre, isso aqui vai ser um sorteio de carro no estádio Castelão, o senhor compra isso aqui. Ele, filho, não posso comprar. O dinheiro que eu tenho, as moedas que eu tenho para comprar pão. Eu falei, pai, compre que o senhor vai ganhar um prêmio. Pode comprar. Ele olhou assim para mim, firme, catou as moedas lá, devia ser muito barato, né? E eu levei para o homem, fiquei com uma só cartela. Botei em cima de uma estante com a Bíblia, eu dobrei e botei dentro. Eu fiquei com o coração muito aliviado naquele dia, porque eu recebi uma mensagem do Espírito mesmo, que meu pai ia ganhar um prêmio. E ia resolver aquela situação financeira ali que estava passando. Sem dinheiro para comida, sem onde morar, sem perspectiva de nada para o meu pai nem para minha mãe. Chegou o final de semana, era no meio da semana, chegou no final de semana, nós fomos para o estádio Castelão. Eu, meu pai, meus irmãos, meu irmão mais velho também estava, porque foi ele que marcou a cartela, e minha mãe. Entramos, quando eu nunca tinha entrado no estádio de futebol, quando eu me aproximei, aquele estádio gigantesco, monstruoso, estádio Castelão muito grande, lotadíssimo, muita gente, as pessoas se empurrando, milhares e milhares de pessoas, mas muitas, vocês não têm noção, tipo assim um clássico, talvez do Flamengo e Vasco. Mas ali eu estava muito tranquilo. Eu subi com meu pai assim, para uma arquibancada, meu irmão sentou, o meu irmão mais velho pegou a cartela e foi lá para frente para marcar. E tinha uma mensagem muito clara na minha mente: seu pai vai ganhar. Muito. Era assim uma tranquilidade tão grande, eu tinha uma certeza tão absoluta que meu pai ia ganhar um prêmio naquela noite, que eu fiquei tão calmo e tão tranquilo, assim, ó, só com gratidão. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Resumindo, meu pai ganhou um prêmio espetacular, um prêmio maravilhoso, muito grande, a carro, e ali com aquele prêmio que ele ganhou,
carro novinho, de luxo, tudo. Foi um prêmio espetacular mesmo. Ele comprou uma casa, mais para dentro do bairro, uma casa bem boa, grande a casa, e ficou com um pouco de dinheiro ali para sobreviver. Ali, com aquela experiência, quando aconteceu comigo, eu falei, nossa, existe um ser que escuta as nossas orações. Existe um Deus de verdade. Ali eu tive a certeza absoluta que tinha um Deus que nos escutava. Ali eu virei a chave da minha vida, ali, exatamente naquela noite, naquele dia. Um dia eu estava lá nessa casa nova que meu pai tinha comprado com o prêmio desse sorteio e estava assistindo TV na sala e veio uma mensagem que estavam vendendo um carro no Shopping Iguatemi de Fortaleza, sem entrada, com tanque cheio. Eu corri para o meu pai. Pai, estão vendendo um carro novo da Fiat, vamos lá. Meu pai, como assim, vamos? E aí fomos a família lá no Shopping Iguatemi, e aí tem um Fiat 147, lindo. Esse que a gente comprou era um cor de vinho, coisa mais linda o Fiatzinho, 147. E aí o homem perguntou, se eu tenho renda, se eu tenho um desse, falou, não, não tenho. Se eu tenho algum imóvel, tenho imóvel. Aí o homem olhou, se eu tenho documento, tenho. Aí meu pai falou, Haroldo, vai lá com ele pegar o documento. E falou onde estava. Estava num baú de madeira que ele botava os documentos dele. Aí o rapaz foi lá do Shopping Iguatemi, lá em casa, pegar o documento da casa. Fui lá, peguei o documento, levei de volta. Ele tirou cheques, preencheu lá os documentos tudinho e nos entregou o carro novinho, com tanque cheio. Ali meu pai inicia a vida dele novamente para poder ganhar dinheiro com minha mãe. Fortaleza era um polo de lazer e de confecção. Um polo de confecção, não um polo de lazer. Era um polo de confecção. E meu pai conseguiu comprar algumas confecções, outras conseguiram consignado, lotaram o carrinho bem novinho e foram vender. Saíram para o Maranhão, foram para o Pará, venderam tudo, voltaram, já pegaram uma graninha. Ali começa a nossa vida a melhorar mais um pouco. Então, essa experiência que marcou profundamente a minha vida dos 14 anos, virou uma chave. Naquele momento, eu sabia, eu tinha certeza que existia um Deus. Eu nunca mais, daquele tempo em diante, me aconselhei com nenhum homem, nenhum ser humano na Terra, nenhum ser normal, assim, de conversar. Ali, eu me conectei com Deus 100%, total com Deus. Eu conversava com Ele, eu trocava ideia com Ele, como eu faço até hoje. Fui buscar me aperfeiçoar, aí eu entrei ali no Senai, no Senac, fiz ainda aquele curso que eu falei para vocês, de almoxarifado no Senac, não me identifiquei, fui para o Sebrae, aí fiz sobre iniciação empresarial de empresa, fiz vários cursos, comecei a ler muito mais forte, já li algum pouco, mas comecei a ler muito, muito mesmo, busquei tudo quanto foi de livro e me preparei. Quis me aproximar de Deus de outra forma, através de religião. Ainda fui missionário 2 anos, voluntário 2 anos no Rio de Janeiro. Nunca me conectei muito com religião. Hoje eu não tenho religião. Sou muito conectado com Deus, com Jesus Cristo, mas não tenho religião. Os milagres acontecem da mesma forma na minha vida. Ele constantemente está em minha vida. Então a mensagem que eu te digo aqui, ó, se você estiver passando uma situação bem difícil na tua vida, estiver escutando, vendo esse vídeo, eu vou te dar uma mensagem bem forte. Para tudo que você tiver, para tudo que você pensar que é tão importante que você está fazendo na vida, e vai ter uma conversa com Deus. Assim como Ele é meu pai, Ele é teu pai da mesma forma. Da mesma forma Ele é teu pai. Assim como Ele me ama profundamente, Ele te ama profundamente também. Você aí que está me vendo, só conversa com Ele. Coloca todos os teus problemas na mão dEle. E confia plenamente. Quando eu comprei aquela cartela, eu não, meu pai, né? Quando eu peguei aquela cartela, que eu escutei aquela voz e senti aquela presença de Deus em minha vida, eu nunca mais na minha vida me afastei dessa presença de Deus. Eu sempre estou constantemente escutando aquela voz. Sempre. Quando eu fui para o garimpo, com meus 19 anos,
aqueles aviões eram extremamente perigosos. Vocês não têm noção quantos aviões caía, quantos desastres acontecia. Mas para mim parece que aquilo ali não tinha tanto significado de medo ou coisa desse tipo. Eu sabia que Deus estava dizendo, vai lá, faz a tua parte e vem embora, sai de lá, que eu vou estar contigo. Eu não vou recomendar você sair comprando um bilhete da loteria ou jogando de forma nenhuma. Aquilo aconteceu, foi um ato de extrema coincidência aonde aquele homem foi, não. Foi um ato de extrema planejamento de Deus. Foi Deus que mandou aquilo ali, não tem outra explicação. Como é que um homem aparece numa manhã com aquelas cartelas e meu pai, não foi coincidência de nada, foi tudo de milagre, foi um milagre na verdade que aconteceu, tá? Então, se você tem esses problemas que eu estou te falando, algum problema na tua vida e você quer superar, confia em Deus, entrega tudo na mão dele, tenha uma conversa com ele que ele vai operar grandes milagres na tua vida. Confia em Deus plenamente, é só o que eu falo. Entrega tudo na mão dele e aí você faz a tua parte. Faça a sua parte bem feita. Eu vou contar muitas histórias aqui no YouTube. Agora que eu estou começando esse canal, eu tenho outras plataformas também. Vou te contar muitas histórias que aconteceram na minha vida. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, compartilha com alguém que está precisando confiar em Deus e resolver a vida e sair desse buraco aí que essa pessoa tá ou você tá. E se inscreva no canal. Muito obrigado.